Estamos diante de um texto muito especial da palavra do Senhor. Eu falei que o nosso tema é nosso chamado. O que fazer para cumpri-lo integralmente? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Todo discípulo tem um chamado específico, que se traduz num serviço que eu e você precisamos prestar ao corpo de Cristo. E Deus, Jesus, nos capacita com dons e talentos para cumprirmos esse nosso chamado. Esses dons e talentos vão cooperar conosco para que esse chamado seja cumprido por nós. A pergunta que eu e você temos que responder é: será que nós temos cumprido esse chamado que Deus colocou sobre os nossos ombros? O contexto aqui é o fim do ministério de quem? Aquele que foi o maior dos profetas, Elias. Mas é também o início do ministério de Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Interessante, mas o chamado de Eliseu não acontece aqui. Havia acontecido há 10 anos atrás. Deus deu uma palavra para Elias e disse: Elias, unja Eliseu, porque ele vai ser o teu sucessor. 10 anos se passaram. E aquela promessa de Deus não havia se cumprido na vida de Eliseu. Às vezes, irmãos, eu vejo pessoas com um chamado específico para prestar ao corpo de Cristo. Porém, os anos vão se passando e parece que essas pessoas deixam esse chamado adormecido. Mas eu estou hoje, nessa noite, com a palavra de Deus para você, para dizer para que você deixe esse chamado se tornar realidade na sua vida. Deus, Ele vai trazer à tona a tudo aquilo que precisa acontecer na tua vida, para que você cumpra aquele chamado que Deus colocou no teu coração. Nosso chamado vai se tornar realidade. A promessa de Deus sobre a mim e sobre a tua vida vai se cumprir. Interessante. Elias já sabia que ele seria recolhido. Eliseu já sabia que o seu mentor, o seu líder, o seu pai na fé estava encerrando o seu ministério. E Deus dá aos dois uma oportunidade ímpar. Dá a eles a oportunidade de caminharem um pouquinho mais. Eu tive olhando aqui no texto, as distâncias que eles percorreram nesses dias foram 55 quilômetros. Uma boa caminhada, uma caminhada e tanto. Foi um tempo extra que Deus deu para Elias e Eliseu caminharem juntos. Eu sei que Deus tinha um propósito para Elias e para Eliseu nessa caminhada. Eu quero destacar desse texto aqui 3 verdades sobre o nosso chamado e sobre o tempo em que nós devemos realizar esse chamado. A primeira verdade que eu quero destacar aqui, e é isso que Deus diz para Elias e Eliseu, é: aproveitem o presente. Eu estou falando do tempo presente, não de um presente, mas de um tempo presente que também é presente para nós. Eliseu sabia que Elias ia ser recolhido e ele queria aproveitar esse último tempo para tirar algumas dúvidas, receber mais alguns ensinos, porque ele sabia da grande responsabilidade que ele teria como sucessor de Elias, para conduzir aquele povo num momento tão crítico da história de Israel, onde a idolatria tomava conta daquela nação. E ele se levantava para anunciar que só o Senhor é Deus, que não existem outros deuses. Não eram tempos fáceis para os profetas. Por outro lado,
Elias tinha caminhado por 10 anos com Eliseu. Eliseu tinha sido o seu auxiliar, tinha cuidado das suas necessidades. E ele tinha um apego, Elias, por Eliseu. Elias era um homem mais velho, de uma geração diferente de Eliseu. E como mentor, como seu líder maior, ele tinha um carinho, um apreço especial por Eliseu. E ele queria passar aqueles últimos momentos junto com Eliseu. Mas eu acho interessante que aqui Elias propõe um desafio para Eliseu. Eles estão numa cidade chamada Gilgal. E então Elias vai para Eliseu e fala: Eliseu, Deus me pede para descer a Betel. Eu quero que você fique aqui. A resposta natural de um discípulo seria: sim, Senhor, estou à sua disposição, ficarei aqui. Mas não foi isso que Eliseu disse, porque Eliseu sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que logo o seu mentor seria retirado. E ele queria aproveitar aquele último tempo com Elias. Então ele disse: de jeito nenhum, eu irei com você. Eu vou com você, tão certo como você está vivo. Eu não vou te abandonar, eu vou contigo. E então eles desceram para Betel. Quando Elias jogou seu manto há 10 anos atrás sobre as costas de Eliseu, sinalizando que ele havia sido escolhido para ser o seu sucessor, a resposta de Eliseu foi rápida. O texto fala que ele matou os seus bois, ele tinha uma junta de bois que puxavam carros, ele matou os seus bois, com aquela madeira ele fez um grande churrasco e serviu para os amigos, e assim se despediu da velha vida, porque a partir daquele momento, Eliseu havia se tornado discípulo de Elias, e ele sabia que ele tinha a responsabilidade de ser o sucessor de Elias. Mas, como eu disse, essa promessa ainda não havia se cumprido na vida dele. Mas o que eu quero destacar aqui nesse momento, irmãos, é o tempo presente que Deus nos dá para convivermos com as pessoas que estão ao nosso lado, que servem com você no teu ministério, que estão nesse polo caminhando com você, que se identificam com a tua fé. É um presente podermos compartilhar o tempo uns com os outros. Sabe aquele texto clássico de casamento que a gente usa? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Isso se aplica não apenas ao casamento, mas também à vida ministerial, também à nossa caminhada de fé. Nós não podemos andar sozinhos. A nossa caminhada precisa ser compartilhada. Moisés tinha Arão como seu mais próximo, era seu irmão, mas era o seu auxiliar. Era a quem ele sempre recorria quando passava por dificuldade. Davi tinha Jonatas, um ao outro ajudava nas suas batalhas. Paulo teve Barnabé, teve Silas, teve Lucas. Esses homens nunca andaram sozinhos. E, infelizmente, nós vemos irmãos e irmãs querendo caminhar a vida cristã sozinhos. Acham que são suficientes, só eles mesmos se bastam. Não precisam do apoio, da ajuda de ninguém. O texto de hoje nos deixa a primeira lição. Aproveite o presente. Aproveite o tempo atual. Aproveite a oportunidade de conviver com outros irmãos nessa caminhada. Elias, Eliseu, representam gerações distintas. Mas eles, embora fossem de gerações distintas, eles caminharam bem juntos. Aqui nós temos jovens, temos velhos. Nós não podemos separar a igreja em faixas etárias. Todos temos que trabalhar juntos, caminhar na mesma direção. Precisamos andar juntos. Como é bom ver cristãos mais jovens sendo assistidos por outros mais experientes e mutuamente se ajudarem nessa caminhada de fé. Que grandes oportunidades nós perdemos quando nós, por questões insignificantes, pequenas, deixamos de caminhar juntos, enquanto poderíamos estar aprendendo uns com os outros. O conselho de Deus para mim
E para você nessa noite é aproveite o presente, desfrute da comunhão, desfrute da companhia de outro irmão enquanto a tua caminhada continua. A nossa caminhada cristã não é uma competição, é uma cooperação, é sinergia, é trabalharmos juntos. Vamos caminhar juntos? Vamos descer juntos a Betel? Foi isso que Elias e Eliseu fizeram. Aproveitaram o presente da comunhão, da convivência, da companhia, da amizade um do outro. Mas há uma segunda verdade nesse texto, e aí refere-se ao tempo futuro. Essa caminhada também foi um tempo de Deus preparar Eliseu para o futuro. Essa caminhada era um tempo de Deus para cuidar dos últimos detalhes na vida de Eliseu. O que é que eles fizeram nessa caminhada? Qual era o propósito dessa viagem? Eles estavam em Gilgal, lá tinha uma casa de profetas. E Elias foi para a próxima cidade, Betel. Lá também tinha uma casa de profeta. De Betel, eles foram para Jericó, outra casa de profeta. Então, Elias e Eliseu estavam passando de cidade em cidade, se despedindo daqueles irmãos que tinham se dispostos a fazer o serviço do Senhor. E havia alguma palavra que Elias precisava transmitir para aqueles discípulos. Eu fico imaginando, o que é que será que Elias tinha para falar para esses discípulos? A Bíblia não registra, mas eu tenho certeza que era uma palavra de encorajamento, de dizer para eles, olha, continuem, assim como vocês foram comigo e me ajudaram, agora vocês vão ajudar Eliseu. Assim como vocês foram obedientes a mim, vão ser obedientes a Eliseu. Assim como vocês se apegaram à palavra, continuem se apegando à palavra, porque a batalha de vocês não vai ser fácil. Vocês têm uma luta contra a idolatria nesse país. E vocês precisam juntos trabalharem, remarem na mesma direção. Imagine que essa era a mensagem de Elias. E Eliseu desceu com Elias para esse lugar. A obra do Senhor sempre vai ter uma geração que está encerrando, que está pendurando as chuteiras, e outra geração que está assumindo. Nós precisamos preparar, enquanto caminhamos, os que vão nos suceder. Ninguém é insubstituível no reino de Deus, mas todos nós temos a oportunidade de ajudar um ao outro nessa caminhada. E é isso que Deus espera de nós. Vamos nos preparar para o futuro. Qual o futuro? O futuro quando eu já não estiver mais aqui. Quando a Dani já não estiver mais aqui. Mas outras mulheres vão ter que dar sequência ao trabalho dela. E ela precisa investir na vida das pessoas. Eu preciso, você precisa investir na vida de outros, preparando essas pessoas para o futuro. Foi isso que Elias fez. Durante 10 anos, investiu na vida de Eliseu. Porque Deus tinha escolhido ele como sucessor de Elias. E Elias precisava deixá-lo o mais preparado possível para esse ministério. Da mesma maneira, vocês, precisamos ajudar aos outros, para que eles também assumam as suas funções. Deus, irmãos, tem maneiras diferentes de preparar os seus servos. Mas Ele ainda espera que uma geração velha passe adiante para a geração mais nova os tesouros, as verdades contidas na palavra de Deus. É minha responsabilidade, é tua responsabilidade passar o bastão para os que vêm atrás de mim. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, quando em 2 Timóteo capítulo 2, ele ensinando ao seu pupilo, Timóteo, ele diz, e aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você testemunhou de tudo que fizemos junto, você passa também para pessoas confiáveis, para que eles ensinem a outros. Você compreende? Que é uma sequência. No reino de Deus você não precisa cuidar e proteger do conhecimento, como se você fosse especial. Jesus é especial. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Prepare-se para o futuro. Essa é a segunda verdade.
E a terceira verdade contida nesse texto que eu quero trazer para você nessa noite é que, nesse tempo, enquanto Elias ia de escola em escola de profetas com Eliseu, foi um tempo para Elias recapitular com Eliseu algumas coisas acontecidas no passado. Essas cidades, Gilgal, Betel, Jericó e o próprio Rio Jordão, são lugares muito importantes para a história do povo de Deus. Cada um desses lugares transmite ou transmitia uma mensagem significativa. Eu sei, você sabe que Deus, ele não habita em lugares específicos, mas nós somos criaturas presas ao tempo, ao espaço, à história, e nós precisamos das lembranças visíveis que vão nos ajudar a recordar e a compreender melhor aquilo que Deus quer que eu e que vocês façamos no reino de Deus. Vocês estão me entendendo? O passado, irmão, não deve ser uma âncora que te segura, mas ele precisa ser um leme que te dirige. E o Senhor usa essas memórias do passado para fortalecer a nossa fé, para nos entusiasmar para o trabalho que Ele coloca nas nossas mãos. Eu me lembro agora de Lamentações, capítulo 3, verso 21, quando o autor ele fala assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós precisamos olhar para o passado, sim, para ver tudo aquilo que Deus já fez a nosso favor e para nos fortalecermos para o embate. Quando Davi enfrentou Golias, sabe o que ele fez? Se lembrou daquilo que Deus já tinha feito para ele. Essa não foi a primeira batalha de Davi. Ele se lembrou que no passado ele livrou o rebanho dele de um urso e também de um leão. Então, Davi não lutou a primeira luta com o Golias. Deus tinha dado outras experiências e ele se recordou na hora certa daquelas experiências passadas para encontrar em Deus a força necessária para realizar o teu trabalho. Olhe para o teu passado, para aquilo que Deus já fez na sua vida. Como Ele te trouxe até aqui. E aí você vai encontrar força para concluir a tua caminhada de fé. Gilgal, lugar dos recomeços. Sabia que Gilgal foi o primeiro ponto que o povo de Israel parou antes de atravessar o Rio Jordão? E foi ali nesse ponto que o povo descobriu a sua identidade. Porque toda aquela geração tinha nascido no deserto. E eles não tinham sido circuncidados. Sabia disso? Foi ali em Gilgal que Deus ordenou a Josué que todos fossem circuncidados. E o povo entendeu que eles eram um povo de Deus. E que eles só iam conquistar a terra prometida, não porque eles tinham força, mas porque Deus tinha dado para eles aquela terra. Entendem? Olharam para Eliseu, olha aqui para o passado e ele se lembra disso. Betel. Betel é o encontro com Deus. Foi lá que Abraão ofereceu o holocausto ao Senhor. Foi em Betel que Jacó, dormindo, sonhou com aquela escada que anjos desciam e subiam. E ele disse: Deus habita aqui. Esse é um lugar especial. Betel era esse lugar onde a presença de Deus era muito sentida pelos israelitas. E Elias lembra Eliseu que a presença de Deus estava com ele. Mas Betel também é um lugar de pecaminosidade. Porque foi ali em Betel que Jeroboão construiu um bezerro de ouro e construiu uma falsa religião para evitar que os israelitas fossem para Jerusalém e oferecessem lá. Foi quando o reino se dividiu, reino do sul e reino do norte. Judá e as demais tribos. Só que Elias mostrou o encontro com Deus, a presença de Deus, a nossa identidade com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o nosso passado e ver
tudo aquilo que Deus já fez por nós. Jericó. Jericó é o lugar da vitória. A primeira grande conquista do povo de Deus, quando quis entrar na Terra Prometida, foi Jericó. E como eles ganharam a batalha, vocês sabem? Foi através da força deles? Não! Foi Deus que derrubou as muralhas. Foi Deus que entregou aquela cidade para eles. Jericó é lugar de salvação. Lembra de Raabe? Toda a sua família foram salvas. Mais que serem salvas, elas foram incluídas no povo de Deus. Mas Jericó é também lugar de pecado. Lembra de Acã? Lembra da capa babilônica? Das peças de prata? Da cunha de ouro? Da cobiça desse homem que levou não só ele, mas toda uma nação à derrota? Lugar de pecado. Mas Elias e Eliseu olharam para Jericó e se lembraram da vitória pela fé. Se lembraram da tragédia do pecado, mas também da majestade de Deus, que é soberano e que governa. E que falar do Jordão? Jordão é a posse da herança, o povo que, liberto da escravidão, agora peregrina no deserto. E a travessia do Jordão foi um grande milagre que fortaleceu a fé daqueles irmãos para a conquista da terra prometida. Irmãos, eu olho para esse texto e eu procuro entender o que é que Deus quer nos falar com relação ao nosso chamado. No final, o que eu vejo? Eu vejo Eliseu recebendo o cumprimento das promessas, o seu chamado se materializando. Essa é uma das passagens mais impressionantes do Velho Testamento. Elias é separado de Eliseu por um carro de fogo, com cavalos de fogo, com rodas de fogo, e em um redemoinho recolhido para Deus. Elias não passa pela morte, mas Eliseu permanece lá. Porque Eliseu tinha um chamado a cumprir. Eu e você, nós estamos aqui, porque ainda há algo que você precisa fazer no reino de Deus. O milagre acontece. Todos aqueles discípulos do profeta testemunham esse grande milagre. E na sequência, o que acontece? Sobram a capa de Elias. Eliseu pega aquela capa, ele está do lado de cá do rio, tem que atravessar de novo o rio, e ele repete o mesmo milagre que Elias tinha feito. Enrola essa capa, bate no rio e pergunta: onde está o Deus de Israel? E o rio se abre para ele passar. Todos os discípulos do outro lado veem Eliseu atravessar a pé enxuto. E sabe o que eles fazem? Eles reconhecem que sobre Eliseu estava a unção de Elias. O mesmo Deus que tinha levantado Elias confirma a sua unção na vida de Eliseu. E Eliseu começa, a partir daí, a cumprir o seu chamado. Eu quero dizer para você, hoje, nessa noite, meu irmão, Deus tem um chamado para você. Eu sei que Ele está te falando no teu coração. Você não pode deixar que esse chamado fique adormecido. É hora de você tomar posse da palavra de Deus e cumprir o seu chamado. Levante-se da onde você está. Não continue na passividade, mas tome uma posição, realizando aquilo que Deus espera de você. Cada um de nós tem um chamado. Deus não nos chamou para sermos esquentadores de bancos. Não! Ele tem uma obra específica para o Cidinho realizar, para a dona Helena realizar, para a dona Alice, para o seu Zé Carlos, para cada um de nós. Deus tem um chamado. Eu não sei qual é o teu chamado. Talvez você até me diga: Walter, mas eu também não sei. Então, meu irmão, está na hora de você pedir ao Espírito Santo para te revelar qual é a vontade dele para você. E saia do anonimato, saia da inércia e tome uma posição. Faça a sua parte. E eu quero te lembrar,
Aproveite o tempo presente. Caminhe com pessoas de confiança. Partilhe a vida. Tenha os ombros de alguém para chorar com você, para te ajudar quando você estiver desanimado e para você também ajudá-lo. Prepare-se para o futuro. Coloque-se nas mãos de Deus e deixe Deus realizar a tua obra. Olhe para o passado, recapitule o passado, mas se encha de esperança para uma vida nova que vem pela frente. Tome posse do seu chamado. Torne-se o profeta que Deus quer que você seja. Deus espera que o seu reino se expanda, mas Ele conta com o teu, com o meu, com o nosso chamado, com o nosso trabalho, com a nossa energia, com a nossa força. Deus, meu irmão, Deus conta com você. Você compreendeu essa palavra? Tome posse dessa palavra, meu irmão. Eu estou aqui para dizer para você que tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir. Eu quero que você se coloque em pé nesse instante. Eu quero orar com você. Eu não sei como está a tua vida, como está o teu chamado, mas hoje é uma noite especial. Se você entendeu o teu chamado, eu quero que você dê um passo de fé e de ousadia. E venha aqui à frente, nós vamos orar juntos, para Deus reacender esse teu chamado. E para que você possa cumprir aquilo que é propósito de Deus na sua vida. Você me entendeu? Vem aqui, nós queremos orar juntos. Vou pedir para o Ministério de Intercessão também me auxiliar nesse momento. Toda a Igreja de Jesus, aqui em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Irmão, vá em paz. Tenha uma semana abençoada. Que Deus te guarde. Que Deus te use.